Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez por aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês. Energia dos próximos 7 dias, uma energia coletiva, atemporal e intuitiva. Uma leitura que não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue apenas aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados, pessoal? Espero que esse nosso encontro possa trazer paz para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso corpo. Já te convido desde esse momento, a fechar os seus olhos, respirar fundo, se conectar com o seu chakra do coração e imaginar de dentro do seu coração saindo uma luz, uma bolha de proteção energética com a cor rosa. Essa bolha ela vai te trazer um espaço seguro, um espaço de paz, um espaço de acolhimento, um espaço onde todos os seus pensamentos, todo o seu inconsciente possa se sentir seguro para vir de fato trazer as interpretações necessárias e adequadas para os próximos 7 dias. Que com essa intenção a gente possa criar esse espaço para que a nossa alma possa conversar com a gente. Aqui não é muito sobre as palavras que eu digo, e sim a forma como cada ser consegue interpretá-la. Por isso a importância dessa conexão, por isso a importância de criar esse espaço para que a nossa alma possa falar conosco. Gratidão, mais uma vez, por essa conexão, por esse encontro, por criar esse espaço de autoconhecimento, de espiritualidade, de expansão de consciência. E é isso. Vamos começar com o tarô de Osho, vamos trazer uma energia geral para este momento. Caiu. Controle. A carta do controle no tarô de Osho, ela vem falar de 2 pontos. Primeiro, o que eu estou tentando ter sobre o meu controle, que eu ainda não vejo, que eu ainda não consigo tocar, ou seja, coisas que eu gostaria que estivessem debaixo das minhas asas, digamos assim, para eu poder gerenciar, para eu poder decidir, tomar a decisão, né, do que fazer a partir disso, mas ainda não consigo ver. Ou então, que é um controle que eu gostaria de ter e não tenho, né, digamos assim, porque se eu ainda não tenho a situação por completo, ou por completa que seja, não existe controle. Né? Igual o futuro. Como eu vou ter controle sobre o futuro se é uma coisa que aqui agora eu ainda não consigo ver, eu ainda não consigo tocar, eu ainda não consigo sentir? Ou então a gente pode estar falando de um outro tipo de controle, que é de fato um controle saudável e sadio. Sabe quando você está na direção de um carro e você tem o controle nas suas mãos para colocar para a direita, colocar para a esquerda, e aí tomar as decisões para que você possa viver aqui agora algo que seja condizente com o que você quer viver daqui a um tempo? E quando a gente junta essas duas informações, eu posso estar falando com esses 2 tipos de pessoas, mas eu também posso estar falando com uma terceira pessoa. Aquela que tem o controle nas mãos agora, mas não está tendo a visão, que é a carta que ficou no fundo do deck, não está tendo exatamente a direção para onde seguir. Por exemplo, eu tenho o controle, eu estou com as mãos no volante, eu tenho o controle de mover para a esquerda, eu tenho o controle de mover para a direita, porém eu não sei exatamente para onde ir. Então de nada me serve ter o controle, entende? Uma coisa que é importante para qualquer um dos 3 casos é: este controle é apenas criação da nossa própria imaginação, porque ele não existe. Quando eu tomo a decisão de virar para a esquerda, mesmo tendo o controle nas mãos, eu tomei a decisão, eu intencionei o meu caminho,
ser guiado na direção da esquerda, por exemplo. Eu não sei o que me espera depois. Entende? Então, muitas vezes, ter o controle e não ter é a mesma coisa, porque, na essência, esse controle não existe. Então, independente de qual situação que você se encontre neste momento, das 3 situações que eu falei aqui com vocês, é importante entender até onde eu entendo ou eu acredito que tenho o controle sobre algo. Sabe? Aqueles que entendem que não têm o controle, agora se sentem aliviados, porque gostaria de ter um controle que não existe. Entende? Então é essa paz que a gente precisa trazer para este momento, onde a gente não consegue ver as coisas, onde a gente não consegue tocar as coisas, onde a gente não consegue alcançar coisas que ainda não estão disponíveis a serem vividas. Coisas que exigem uma outra visão, uma outra perspectiva. Por exemplo, eu posso estar falando com pessoas que se sentem do lado avesso, sem controle nenhum de qualquer situação. E estão se sentindo muito mal por isso, por não ter o controle do relacionamento, por não ter o controle da vida profissional, por não ter o controle de como melhorar a saúde, ou então por não ter o controle de várias áreas da vida. Né? Cada um pode levar isso para o seu âmbito pessoal. Mas entenda, ninguém tem o controle. Tá tudo bem em não controlar. Porque quando a gente... É muito do ego. Quando a gente acredita que pode controlar algo, a gente está simplesmente se iludindo. Criando espaços, zonas de conforto, onde a gente consegue fazer alguma coisa, mas sempre limitado. Porque se eu tenho controle, eu tenho um limite de alguma coisa. E o que a vida pede para você neste momento é aproveitar, não ter o controle, tomar a consciência de que o controle não existe. Eu não tenho controle sobre o meu dia de amanhã. Eu não tenho controle sobre o meu próximo segundo. E se você encontrar pessoas pelo caminho, porque isso vem muito da comparação também, pessoas que têm o controle sobre tudo muito organizado, sobre tudo muito... Lembra sempre de uma coisa. Quando a gente está, por exemplo, numa situação de doença, ou então numa situação de necessidade, de extrema escassez, a gente entende que de fato não existe. E você aqui não precisa passar por esse tipo de situação para entender que o controle é algo do ego. Que está tudo bem se deixar ser conduzido pela vida. Que está tudo bem se entregar para o movimento. Sabe? Que está tudo bem confiar, que está tudo bem ter fé, mesmo que as outras pessoas demonstrem ter o controle sobre a própria vida, demonstrem ter uma estabilidade financeira, demonstrem ter coisas que ainda não estão materializadas, digamos assim, e muitas vezes nem vai estar materializada na vida de cada um de vocês, porque cada um tem uma jornada diferente. Às vezes a sua questão, o seu propósito de vida é algo pessoal, é algo não, né? Todos nós temos a nossa jornada espiritual. Esse é o nosso grande propósito, em evoluir a consciência do espírito. Mas o que eu quero dizer é, nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ter a casa própria, sabe? E a gente tem exatamente aquilo que a gente precisa para viver o nosso propósito, que é a expansão de consciência. Então não queira, às vezes, lutar demais para ter alguma coisa material, digamos assim. É importante sim, viu, pessoal? Ter a matéria. É importante ter boas condições para poder viver, sabe? Não estou falando sobre escassez, aqui a gente fala sobre abundância, sobre você sim materializar as coisas, mas não esquecer do que é o mais importante, que é o espírito. E o espírito a gente não controla. Sabe? O que a gente pode fazer para aumentar essa conexão é criar espaços onde, como a gente está fazendo aqui agora neste momento, onde a gente consegue verdadeiramente entregar para que a alma fale com a gente, para que a alma nos dê a direção e o direcionamento. Entende? Não existe controle, não existe... E se você consegue ver
ou então se sente um pouco, muitas vezes, na questão da comparação, né? Porque o outro tem o controle disso e eu ainda não tenho. Ou então eu gostaria de ter, mesmo que o outro não tenha, eu gostaria de ter, sabe? Muito do que a gente atrai para a nossa vida é aquilo que a gente entrega, é aquilo que a gente deixa livre, né? Tudo que a gente prende, tudo que fica com a gente, limita a gente a ter mais espaço, a ter mais coisas, sabe? Então se entregue ao fluxo da abundância nesse momento, que fala muito sobre isso, sobre você entender que você já tem o que você merece, o que você precisa, e que você, quanto mais você entrega o seu eu sou, a sua essência para o mundo, mais o mundo te entrega a essência divina, que é a abundância, sabe? Que é prosperidade, que é alegria, que é paz. Combinados? Essa é a primeira mensagem. Vamos ver aqui o que mais. Uma energia mais precisa para os próximos 7 dias. 3 cartas, por favor. Três de espadas, a roda da fortuna e o 5 de paus. O 5 de paus invertido. Pessoal, aqui eu estou falando claramente com pessoas. Deixa eu pegar aqui mais uma carta, uma positiva e um ponto, uma oportunidade para a gente melhorar. Muito bem. Aqui, pessoal, eu estou falando com pessoas que precisam seguir o 3 de paus. Precisam seguir um novo caminho. Não deixe com que pessoas, por exemplo, eu sinto que existem algumas pessoas que podem querer, que estão fingindo que estão te apoiando, sabe? Mas que estão esperando uma grande oportunidade para poder falar que não deu certo. E isso, você também sente essa energia. É uma energia que pode te trazer alguns conflitos internos, né? O 5 de paus. Só que são conflitos que quando você para pensar de verdade, coloca no papel, escreve, você entende que eles não são seus. Esses conflitos são baseados em opiniões externas, em pessoas, em coisas do passado, em coisas que já passaram, sabe? A grande energia dos próximos 7 dias aqui para vocês é entender que vocês estão livres para fazer o que precisa ser feito. Não deixe com que a limitação de outras pessoas limite o seu caminho, porque a roda da fortuna está presente no seu momento, pronta para girar. E a qualquer momento você vai começar a ver sinais dessas movimentações. Só que para que você consiga se alinhar com essas movimentações, energeticamente falando, é preciso que você entenda que não existe nada que te prenda mais. Não pode existir um medo de não dar certo. Não pode existir aqui frustrações ou culpa do passado, ou então o apego de deixar pessoas, de deixar situações que não ressoam mais com a sua energia, sabe? Todo esse apego emocional, ele trava a roda de girar. E aqui é muito claro, você está livre para seguir um novo caminho, um caminho que é só seu. É um caminho que as pessoas não vão entender porque elas não têm a sua visão, sabe? As pessoas, aqui eu sinto pessoas que têm sonhos a serem realizados, que estão prestes a realizar alguns desses sonhos, só que ao mesmo tempo sentem como se fosse, por exemplo, eu gostaria de fazer isso dar certo, mas eu gostaria que aquelas pessoas estivessem comigo. Eu gostaria que aquelas pessoas vissem o meu esforço no caminho. Eu gostaria de ser reconhecido de certa forma, sabe? Mas não é ser reconhecido do ego, é ser reconhecido de compaixão, de amor, de comemorar junto, sabe? É como se você tivesse que seguir sozinho para conseguir realizar esse sonho, para conseguir realizar isso, e aí você se encontra em
em uma jornada, digamos assim, de pequenos questionamentos. Será mesmo que eu vou dar conta de fazer isso sozinho? Só que o que você não imagina é que existem pessoas te esperando nesta jornada que você vai trilhar para viver isso com você. Pessoas mais alinhadas com a sua própria visão de mundo. Por isso a carta da nova visão, né? Aqui no fundo do tarô de hoje também, sabe? Existem muitas pessoas alinhadas com esse novo propósito, que compartilham dos seus ideais, digamos assim, e que estão já vivendo essa realidade, digamos assim, sabe? É muito como se a gente, por exemplo, no planeta Terra, tivesse várias dimensões diferentes vibrando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você encontra uma pessoa que está passando fome, você encontra uma pessoa que está jogando comida fora. Jogar comida fora não é sobre abundância, viu? O que eu quero dizer é pessoas que têm além do que esperam, sabe? Vivendo no mesmo planeta. Será que a questão é do planeta ou são vibrações de fato diferentes? Não queira levar para um caminho de abundância pessoas que vibram na escassez, porque você vai acabar vibrando em um momento de escassez em alguma parte. O ambiente importa. Me vem aqui muito claro agora uma imagem, não sei se vocês já viram, cheia de laranjas e uma laranja cheia de mofo no meio. E ao passar do tempo, todas as outras laranjas elas vão se contaminando por esse mofo, né? Ou seja, o ambiente que você está inserido importa. Procure lugares e pessoas e situações que estejam alinhados com essa nova vibração, sabe? Deixe um pouco o controle de lado no sentido de eu quero mudar o pensamento de tal pessoa. As pessoas não vão mudar, elas não estão aqui para viver a sua vida e a sua história. Elas estão aqui para viver de acordo com o nível de consciência que tem. Entende? A gente não muda o pensamento das outras pessoas, a gente muda nós mesmos. A gente muda a nossa própria vibração. Esse sim é um controle saudável e sadio sobre nós mesmos. E à medida que a gente vai mudando, a gente não precisa nem se despedir das pessoas. Elas vão já desconectando, elas vão deixando de fazer parte da nossa vida, sabe? E quando, em algum momento, você se conectar de novo nessa vibração, você vai entender o quanto você já caminhou, sabe? E não é sobre o fato de caminhar e de continuar caminhando e de buscar uma evolução sobre ser melhor ou que a outra pessoa continua vibrando na mesma energia, sabe? Ou então não busca evolução. Não é sobre ser melhor ou ser pior. Porque quando a gente fala sobre ser melhor ou ser pior, você está comparando, né? E aqui não é sobre comparação. Aqui é sobre autenticidade, sobre exclusividade, sobre a sua individualidade. E quando a gente fala sobre individualidade, que é a nossa mais forma autêntica de espiritualizar as coisas, né, de viver o nosso próprio espírito, a gente não está preocupado com o que o outro vai pensar, a gente não está preocupado em atrair pessoas ou mudar mesmo, sabe, o posicionamento das pessoas. A gente se preocupa na gente, em confiar cada vez mais no nosso próprio propósito, naquilo que a gente acredita, e confiar que ao decorrer do caminho tem toda uma espiritualidade e outras pessoas que vão se aproximando, sabe? Você está livre para caminhar. Não deixe com que o apego emocional e o controle excessivo de querer controlar muitas coisas, ou então de querer ter o controle, de querer conseguir tocar naquilo que você sente, porque tem coisas que você ainda não vai conseguir tocar neste momento. É preciso confiar. Aqui fala muito sobre coloque o pé e a espiritualidade coloca o chão. Quando você der o primeiro passo, mesmo sem ver o chão, é onde a sua roda gira. É importante esse movimento, tá bom? Vamos pegar aqui uma mensagem final para vocês. Energia para os próximos 7 dias. Uma carta, por favor. Uma carta, uma pergunta que vai direcionar os nossos próximos 7 dias. Virou. Quais são as emoções dominantes que
controlam a minha vida? Quais são as emoções dominantes? Quais são as principais emoções que sinto agora, que tenho consciência que sinto? Quando a gente fala de emoções, eu posso estar falando de alegria, eu posso estar falando de tristeza, eu posso estar falando de um excesso de ansiedade que gera uma emoção de preocupação, uma emoção onde a gente... Sabe? O que é emoção? É o sentir, né? E quando a gente fala do sentir, é tudo que a gente sente primeiro é criado na mente. Então, quais são os pensamentos que dominam a minha vida neste momento? A atividade dos próximos 7 dias é você se tornar mais consciente daquilo que você pensa, daquilo que você gostaria de estar vivendo. Porque tudo que você pensa se torna a sua própria vida, se torna as suas próprias emoções. Se eu penso que eu tenho abundância, eu tenho emoções alegres, porque são emoções associadas à abundância. Agora, se eu penso que eu não posso dar o próximo passo porque algo me falta, eu vibro na energia da escassez, eu tenho o pensamento de escassez que me traz uma emoção de paralisação, uma emoção que me traz ansiedade, que me traz preocupação. São emoções de baixa vibração, né? Como você preenche o seu dia? Estresse ou alegria? Coragem ou medo? Ansiedade ou paz? Entende? É tomar consciência. A nossa ação para os próximos 7 dias é tomar consciência daquilo que eu penso e, consequentemente, entendendo os meus pensamentos, não controlando-os. Por quê? Isso é muito interessante porque eu venho de um retiro de silêncio, né? A gente está passando por um retiro de 10 dias de silêncio, passamos, né, recentemente, por um retiro de 10 dias de silêncio. Em alguns momentos a gente tem, né, momentos de fala, sim, mas é um retiro silencioso no sentido de consciência, onde a gente consegue entender os nossos pensamentos e entender que a gente não pode também controlá-los. Muitos desses pensamentos a gente precisa acolhê-los, dar espaço para que eles não fiquem apertados, nos machucando, entende? E quando a gente acolhe eles e cria espaço também para eles, porque a luz só existe também se tiver sombras, então a gente precisa ter consciência dessas sombras, desses pensamentos que nos atormentam. Quando eu dou espaço para ele, é como se ele ficasse ali no lugar dele, sabe? E quando eu não dou espaço para esse pensamento, muitas vezes que me maltrata, que me gera um desconforto, ele fica tão apertado, porque eu não estou dando espaço para ele, ele fica tão apertado na minha cabeça que ele chacoalha, entende? Que faz a minha cabeça doer. Então é muito sobre isso, as etapas para os próximos 7 dias. Você tomar consciência daquilo que se pensa, tomar consciência para entender, de fato, o que eu estou pensando agora é a emoção que eu gostaria de sentir? Entende? E eu consigo acolher esse pensamento, mas também direcioná-lo, tendo o controle, né, como disse, direcioná-lo para a direita, sabendo que se eu escolho ir para a direita e eu sei que na direita tem um pensamento de abundância, consequentemente minhas emoções vão ser de abundância. Se eu tenho esse sentimento real de ser abundante aqui agora e entrego isso para o mundo, mais disso o mundo me devolve. Entende? É isso, é isso. Essa é a mensagem para vocês para os próximos 7 dias. Espero que ressoe com o seu momento, com a sua energia. Espero que faça algum sentido. Se você não curtiu, curte, comenta, compartilha esse vídeo se você sentir no seu coração. Gratidão mais uma vez por essa conexão, por esse encontro. Desejo paz para a sua alma, para o seu corpo, para o seu espírito. Vamos mais uma vez, antes de encerrar, fazer uma respiração funda. E lembrar que toda essa paz que a gente precisa, que a gente vibra, que a gente gostaria de vibrar em muitos momentos, ela está dentro da gente. E a nossa respiração pode nos conduzir a encontrá-la e criar esse espaço seguro onde a gente pode refletir cada dia as nossas escolhas, as nossas ações, o que a gente escolhe vibrar, sentir, pensar.
Combinados, pessoal? Gratidão mais uma vez. A gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.